Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá pessoal, eu sou o pastor Walter Júnior da Comunidade Luterana Paz aqui de Vila Velha e é um enorme prazer estar com vocês aqui hoje para compartilhar um pouquinho sobre essa carta tão interessante de 1 de Pedro. E o capítulo que eu fiquei responsável para compartilhar com vocês é o capítulo 4. E o capítulo 4 tem 3 divisões. Então, eu quero iniciar então este momento de estudo da Palavra de Deus, uma breve reflexão sobre este capítulo 4 de 1 de Pedro. Eu quero iniciar ele em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, este capítulo é dividido em mais ou menos em 3 partes principais. A primeira das partes fala vivendo segundo a vontade de Deus, o que isso implica na nossa vida, por que isso é importante viver segundo a palavra de Deus, viver a vontade de Deus todos os dias. A segunda parte é como a gente pode ser um bom administrador das coisas graciosas que Deus nos dá todos os dias. Então, o que significa a graça de Deus, por que é importante a gente administrar esse tipo de graça que a gente recebe todos os dias. E a última é como a gente participa dos sofrimentos de Cristo Jesus. Então, você já deve estar acompanhando a gente aí nos estudos dos 3 primeiros capítulos e provavelmente alguém deve ter falado já para você sobre a introdução, o que significa a carta de Pedro, quem escreveu, por que escreveu e qual é o significado. E este capítulo aqui fala da vida cristã todos os dias. E eu faço uma referência também ao livro de Tiago, que é bem interessante porque fala da vida prática de cada um todos os dias. Então vamos lá. Eu peço que vocês dêem uma pausa aí no videozinho e leiam até o versículo 6. Do versículo 1 até o versículo 6. Aqui ele fala realmente como a gente precisa viver a vontade de Deus. E ele começa dizendo assim: tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês amados no mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que no tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. A gente sabe que a gente vive segundo a nossa vontade, e isso é uma realidade nossa constante. Por exemplo, eu vivo na minha casa do jeito que eu quero, eu me visto do jeito que eu quero, eu como as coisas que eu quero, eu tenho os amigos que eu quero, eu frequento os lugares que eu quero, Então a gente vive a vida segundo a nossa própria vontade. A gente não pensa nas outras coisas, A gente, muito raras vezes, a gente pensa nas outras pessoas, a não ser as pessoas que são da nossa própria família, A esposa, filhos, pai, mãe, tios, avós, A gente quase sempre lembra dessas pessoas, mas a gente não vive, pensando nas outras pessoas. E aqui ele está dizendo assim: viver segundo a vontade de Deus e não viver segundo os desejos da carne humana. E quais são os desejos da carne humana? E ele lá mais para frente ele vai dizer assim, andando em libertinagens, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e em detestáveis idolatrias. Então, óbvio que a gente está no mundo, e Deus inseriu a gente no mundo com um propósito, com um propósito fundamental. E o propósito fundamental pelo qual a gente foi inserido no mundo é para que outras pessoas também conheçam esse Deus maravilhoso que a gente tem, que conheçam esse Deus maravilhoso que a gente recebe, que conheçam esse Deus maravilhoso que a gente tem, que é Cristo Jesus, tudo que Ele é, tudo que Ele representa e tudo que Ele fez na nossa vida. Então ele diz, como Cristo Jesus veio ao mundo, sofreu, viveu, então Cristo Jesus sabe desses nossos desejos. Ele vivenciou esses desejos também na sua própria carne, mas Ele venceu. E Ele diz ali para a gente não viver os desejos do mundo. O que isso significa? Que significa que a gente precisa se isolar do mundo? Significa que a gente deve parar de fazer todas as coisas no mundo e realmente prestar atenção somente em nós mesmos? Não é isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo aqui para que a gente não entre
nessas coisas e com uma certa frequência, que isso se torne uma idolatria na nossa vida. E o que é uma idolatria? Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida. E quais são as coisas que ocupam o lugar de Deus? Bom, inúmeras são as coisas todos os dias, meus queridos. Então a gente precisa focar na palavra de Deus e pedir força, para Deus, para Jesus, que venceu a carne, os desejos do mundo, para que a gente possa, de certa forma, estar mais tranquilo e não todos os dias lutando com isso. E a gente pode viver conforme a Cristo Jesus, levando a palavra de Deus para as pessoas, estando nesses lugares onde existe bebedeiras e coisas, mas mostrando o amor cristão que você tem, mostrando que você pode fazer uma festa, pode se divertir, pode sair e ao mesmo tempo ter Deus na vida, ao mesmo tempo levar Cristo Jesus para todos os lugares. E ele termina dizendo, para que o Evangelho seja pregado para todas as pessoas. Então, a gente faz esse tipo de coisa para testemunhar o Evangelho para as pessoas. A gente não faz essas coisas para se isolar do mundo, dizer, eu sou cristão, sou um puritano, Não, a gente faz essas coisas realmente para que outras pessoas possam ser tocadas pelo amor de Deus, para que o Espírito Santo também chegue até o coração dessas pessoas e leve a fé ao coração dessas pessoas. Então, essa é a introdução aí do capítulo 4 até o versículo 6. E aí do 7 ao versículo 11, ele fala para a gente ser bons administradores da graça de Deus. Então, se vocês quiserem de novo dar uma pausa no vídeo e leiam do versículo 7 até o versículo 11. E ele fala daquelas coisas que a gente recebeu de Deus, aquilo que a gente tem maravilhosamente de Deus, que é o amor. E ele até cita aqui no versículo 8, acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. E aí ele fala dessa multidão de pecados. E como seria mais lindo, ou como seria melhor no nosso mundo se existisse mais amor? Como seria o nosso mundo com mais amor? Como seria o nosso mundo com mais misericórdia? Como seria o nosso mundo com mais Cristo Jesus na vida de todas as pessoas? Não existiria fome, não existiria guerras, só existiria paz, tranquilidade. Por quê? Porque o amor cobre multidão de pecados. E isso também nos instiga e nos inspira a viver essa graça de Deus. Deus nos perdoou. Mesmo nós não sendo merecedores desse perdão de Deus, Deus nos perdoou. Deus nos deu tudo o que nós precisamos todos os dias para viver. E mesmo nós não merecemos, porque nós somos pecadores e não merecemos essa graça maravilhosa de Deus. Mas Deus deu essa graça para nós em Cristo Jesus, pelo seu amor incondicional por cada um de nós. E é o que a Bíblia fala sobre a graça de Deus. A graça de Deus é esse amor incondicional em Cristo Jesus, para mim, para você, para todas as pessoas, para todo mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Como que Deus ama o mundo? Através de Cristo Jesus, o seu Filho unigênito. Então, cada vez que a gente leva esse amor para as pessoas, esse perdão para as pessoas, as pessoas podem vivenciar e o Espírito Santo pode tocar a vida dessas pessoas. E é o que ele fala ali, como a gente administra bem essa graça de Deus, é compartilhando esse perdão, é sendo perdoado todos os dias e também compartilhando esse perdão na vida. Eu sempre, quando falo de perdão, eu uso o exemplo, por exemplo, de em casa, quando os filhos ou a esposa brigam e eles se pedem perdão. Qual é a primeira coisa automática que acontece? A gente se dá um abraço, a gente se abraça de novo, a gente se perdoa e a gente convive naturalmente novamente. O que quer dizer? A gente segue a nossa vida novamente sobre o perdão, ou sobre essa graça de Deus. Assim também é com Deus. Cada vez que nós vamos à igreja, cada vez que nós estamos no templo, cada vez que nós nos reunimos em algum lugar para celebrar, para estudar a palavra de Deus, a gente sempre fala do perdão. A gente sempre tem a confissão dos pecados. Na nossa liturgia luterana a gente fala disso, a gente tem a confissão dos pecados sempre. Em cada culto público que a gente faz a confissão dos pecados. Por quê? Porque isso é algo fundamental para a vida do
cristão. É algo primordial para nós cristãos. E ele diz que a gente precisa administrar bem. Por quê? Porque a glória pertence a Cristo Jesus. E o que significa administrar bem a graça de Deus é viver a graça de Deus na prática, é viver a graça de Deus todos os dias, é viver essa graça de Deus maravilhosa que Deus nos deu e que nós precisamos compartilhar para mais pessoas. E aí ele termina, né, este capítulo, dá para você dizer assim, a terceira parte do capítulo, lá do versículo 12 até o versículo 19. Então, mais uma vez, dá uma pausa aí, né, no vídeo de vocês aí e leiam aí do versículo 12 até o versículo 19. Aqui vai estar falando um pouquinho de como a gente participar dos sofrimentos de Cristo Jesus. E é mais ou menos aquilo que a gente imagina. Participar dos sofrimentos de Cristo Jesus. Aqui tem uma imagem crucifixo aqui atrás, onde Cristo Jesus está pendurado na cruz. Quem sabe alguns de vocês já assistiram aquele filme, né, sobre a paixão de Cristo, é o nome do filme, né, um filme bem, ou dá para se dizer assim, um filme que se aproximou mais da realidade do que aconteceu com Cristo Jesus, do seu sofrimento e da sua morte na cruz. E aqui, o autor aqui está querendo que nós lembremos disso e que nós realmente participemos dos sofrimentos de Cristo Jesus. E como que a gente participa dos sofrimentos de Cristo Jesus? Ele não está pedindo para a gente se entregar e coisa, não, mas muito dos sofrimentos que a gente recebe por ser cristão. Né? Aqui ele fala de fogo, né? Por a prova de fogo, né? A gente precisa ser co-participante dos sofrimentos. Então as coisas que vocês sofrem, né, por Cristo Jesus é importante, não é importante para a nossa salvação, mas é importante para o testemunho do sofrimento que Cristo Jesus sofreu na cruz. E aí cada um de nós já deve de alguma forma ter sofrido algo por ser cristão. Ou um insulto, né, ou uma chacota, ou uma brincadeirinha, seja na escola, seja na universidade, seja no trabalho, seja em qualquer lugar. E eu quero citar um exemplo que aconteceu comigo na época que eu estava no seminário. Eu já saí do seminário faz bastante tempo, né, há mais de 15 anos, 16 anos já. E na época que eu estava no seminário, a gente tinha umas mochilas, né, umas pastas escrito teologia. E a gente caminhava com essas pastas todo orgulhoso, né, pelo campus, né, e quando eu pegava ônibus, e eu pegava ônibus para ir dar aula de música em Esteio. E eu estava parado na parada de ônibus e coloquei minha pasta e escrito teologia para cima, assim. E daí sentou uma senhora do meu lado, assim, olhou para a minha mochila e disse: você vai ser pastor? E daí eu disse: vou, falei todo animado, assim. Né, que eu ia ser pastor e coisa, né, já pensando assim, posso criar um diálogo aqui com ela, que legal, né, que ela está interessada nisso, assim. E eu estou estudando teologia para ser pastor. E ela olhou para mim: mais uma pessoa que vai roubar o meu dinheiro. E se calou e se fechou. E eu no momento me senti tão pequeno, né, me senti tão minúsculo, insignificante, que eu não tive coragem nenhuma de dizer nada para ela. O ônibus chegou, ela embarcou e eu, de vergonha para não andar junto com ela, nem entrei no ônibus, esperei o próximo ônibus vir. Mas quantas outras, e a gente sabe que ela não estava me insultando, ela teve uma má experiência com algum pastor alguma vez na vida dela, né, que aconteceu isso, mas ela acabou de me insultar, né, por algo que tinha acontecido na vida dela. Mas quantos de vocês sofreram brincadeiras, quantos de vocês sofreram insultos por dizer que são cristãos? Quem sabe no trabalho, ou quem sabe aquela vez que vocês não foram naquela festa, hoje em dia, né, gurizada que não vai na rave, né, por causa de ser cristão. Quantas chacotas, quantos insultos, quantas brincadeirinhas a gente sofre por ser cristão todos os dias. E a gente sabe que os tempos estão piorando, né? Que mais e mais a gente vê nas notícias, em países, pessoas que têm a palavra de Deus, né, em suas mãos são assassinadas, perseguidas, né, proibidas, né, de
divulgar a palavra de Deus todos os dias, e isso vai se tornar, meus queridos, cada vez mais comum. E como a gente vai reagir disso? A gente é co-participante com os sofrimentos de Cristo Jesus, né? Não quer dizer que a gente está participando daquilo que Cristo fez para pagar o perdão dos pecados, porque isso já está pago. Cristo Jesus já consumou tudo isso na cruz. Mas por ser cristão a gente vai sofrer perseguições, insultos, brincadeiras. Então ainda desfrutemos, né, dessa liberdade que a gente tem, pelo menos aqui no Brasil, de divulgar a palavra de Deus, de falar de Jesus para as pessoas, de viver este amor tão maravilhoso assim. E o versículo que ele termina diz assim: por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. E a gente sabe, Cristo Jesus, antes de morrer, olhou para os céus e disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. A gente também, como cristão, deve entregar a nossa vida a Deus. Não no sentido como, né, muitas igrejas falam de eu entreguei minha vida para Jesus, mas realmente entregar a nossa vida para o ministério, para a palavra de Deus, para a divulgação da palavra de Deus, né? Colocar nas mãos de Deus a sua vida, tudo que você faz, tudo, né, aquelas coisas, e ele termina dizendo assim: na prática do bem, praticando o bem, né, com as pessoas, né, compartilhando o amor de Deus, esse amor incondicional, maravilhoso, todos os dias, aonde quer que nós estejamos, no ônibus, no trabalho, no dia a dia, na estrada, no restaurante, na escola, na universidade, na igreja, né, em todos os lugares com os quais Deus coloca vocês. Então era mais ou menos isso aí, meus queridos, que eu queria compartilhar com vocês aí sobre o capítulo 4 de 1 de Pedro, vivendo segundo a vontade de Deus, administrando as graças maravilhosas de Deus e participando dos sofrimentos de Cristo Jesus. Então, fiquem na paz aí, descansem, e que Deus possa acompanhar vocês sempre. Um abraço e tchau! Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.